Boa noite, irmãos. Mais uma noite aqui reunidos juntos, né? Ainda que virtualmente, mas espiritualmente juntos aí, unidos, tentando sentir um pouco dessa união da nossa igreja, que a gente continue presente, estando juntos aí. Se Deus quiser, esse período difícil aí vai passar. E gostaria de agradecer a todos que estão conosco, já lembrar os irmãos, já para deixar os seus pedidos de oração ou no WhatsApp da igreja ou no próprio chat aqui do YouTube, para que a gente possa estar trazendo em oração, levantando para os irmãos, estar compartilhando essas necessidades, esses agradecimentos de tudo que nosso Deus tem feito nas nossas vidas. Também hoje eu vou estar falando sobre como encontrar conforto na dor. Será que isso é possível, irmãos? Que coisa estranha, né? Encontrar conforto na dor. O meu texto hoje está lá em Isaías, capítulo 66, versículo 13. Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Esse texto eu achei muito legal, né? Essa analogia, né, que é feita com a mãe e o consolo, eu acho isso fantástico. Graças a Deus, eu posso dizer que eu sou um privilegiado, né? Que a minha mãe, passei muitos momentos em que eu pude ser consolado pela minha mãe. Depois, agora como adulto, com a chegada do Rafael e do Caio em casa, também vi muitos dessas cenas, né? Eu acho muito legal aquela cena que a criança está lá, ela vai dar uma batida no joelho, machuca aqui o braço, e ele vai levando para a mãe o braço para ver se a mãe vai fazer alguma coisa. Eu acho isso fantástico, é uma meio que inconsciente, mas ao mesmo tempo consciente de que a mãe de fato vai trazer um conforto na vida dele, né? E muitas vezes, irmãos, a gente tem muitas vezes nós não temos talvez a presença da mãe ou a presença de alguém que possa nos consolar a esse nível, mas a gente nunca pode esquecer que o nosso Deus, ele está sempre a postos para nos consolar, nos momentos difíceis, nos momentos de dor que a gente passa na nossa vida. E esse consolo, ele funciona quase que uma barreira, que ali a gente tem de fato uma sensação de que a dor não pode mais chegar, ela está contida ali nos abraços da mãe, ela está contida ali no conforto que Deus traz no nosso coração. E a gente tem uma sensação que ali a gente está protegido do mal que pode acontecer na nossa vida. Então, irmãos, eu queria trazer para os irmãos essa noite essa reflexão de que Deus pode fazer isso na nossa vida, Deus pode trazer esse conforto. E a gente sabe, na nossa mente, pela nossa experiência de vida, a gente sabe que esses momentos são passageiros, que são momentos que vão cessar, que ele tem um período que é um momento difícil que a gente está passando, mas aquele momento exato que a gente está enfrentando, ali é muito difícil. Esse período é um período muito complicado. E quando a gente busca o conforto de Deus, quando a gente busca o conforto desse abraço, a gente consegue, ajuda a gente a passar por essa fase, a passar por esse período que é passageiro. Mas muitas vezes na nossa mente a gente dá a impressão que é interminável. Mas vai passar, irmãos. E a gente vai sentir esse conforto. E queria que os irmãos pensassem hoje, refletissem hoje, que tipo de conforto o irmão está precisando hoje. Você precisa que Deus se lembre o seu coração, que Deus está guardando o seu futuro e a sua vida. Você talvez pode estar precisando saber que o Senhor está com você, através da sua perda que você possa estar enfrentando, seja financeira, seja pessoal, seja um relacionamento. Um outro questionamento que você pode estar fazendo eu preciso que Jesus me mostre que a minha família vai ficar bem. A gente se preocupa demais com a nossa família, com o bem-estar dos nossos queridos, das pessoas que convivem com a gente. Mas a gente está precisando desse consolo, estamos precisando desse momento, dessa reflexão e de buscar a Deus, esse abraço de Deus para sentir de fato esses momentos. Então a gente podia pensar um pouco sobre isso, irmãos. E seja qual for o tipo de conforto que o irmão esteja precisando hoje, saiba que Deus está com você,
que Deus não está apático, não vendo o que você está vivendo. Ele consegue, Ele está percebendo o seu coração, Ele está percebendo a sua necessidade. Muito melhor que eu, muito melhor do que às vezes até a minha mãe. Ele sabe exatamente qual é a minha necessidade, Ele sabe exatamente qual é o tipo de conforto que eu estou precisando naquele momento. E Ele vai te consolar da mesma forma que as mães fazem com seus filhos, dizendo, vai ficar tudo bem. Então, irmãos, fiquem em paz, busquem no Senhor esse consolo que ajuda a gente nesses momentos de dificuldade. Ter em mente que, por mais difícil que seja, o Senhor está de braços abertos, te esperando, como diz o versículo, como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia, ó Pai, na Tua presença. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, até aqui. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, ó Pai, de todo mal. E te somos gratos, ó Pai, por todas as bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, por esta reunião que o Senhor nos concede, o privilégio, ó Pai, de estarmos compartilhando junto com os irmãos. Que o Senhor possa, ó Deus, estar agindo, ó Pai, neste culto, neste dia, ó Pai, através da palavra que o pastor vai ministrar, através dos cânticos, dos louvores, ó Pai, que isso seja agradável ao Senhor e que possamos, ó Pai, continuar, ó Pai, trilhando o Teu caminho, conhecendo mais da Tua palavra e levando e expandindo, ó Pai, o Teu reino nesta terra, ó Pai. É o que te pedimos nesta noite, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Tu
Que bom, irmãos, podemos louvar a Deus com os cânticos, com essas palavras de ânimo e de esperança. E agora, irmãos, gostaria de levar em oração todos os pedidos que foram levantados aqui. Ainda que passe o momento de oração, por favor, deixe o seu pedido. Esse pedido vai ser bom, a igreja tem recebido esses pedidos e nós temos orado por eles. Então, e deixar sempre esse lembrete, deixe os seus pedidos, os seus agradecimentos para a gente estar orando juntos. E agora a gente vai estar passando por esse momento de intercessão. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede este momento, ó Pai, em que podemos adorar ao Teu nome, podemos entregar a Ti, ó Deus, os nossos pedidos, as nossas necessidades. Também te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, dos nossos familiares. E te pedir, Senhor, que o Senhor continue a abençoar, ó Pai, tudo o que temos enfrentado, ó Pai, todas as nossas lutas, dos nossos irmãos, da nossa igreja, dos irmãos, ó Pai, que nos acompanham, dos conhecidos que nos acompanham, ó Deus, agora por este vídeo, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, a luta e a dificuldade de cada um, ó Pai. Sabemos que o nosso país e o mundo, ó Pai, tem enfrentado um desafio enorme diante deles, ó Pai. Muitas vezes nos perdemos, ó Pai, nas nossas ações, em todas as esferas, ó Pai. São situações muito difíceis, ó Pai, das quais nós temos que lidar diariamente. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine, ó Pai, as nossas decisões, as decisões dos nossos governantes, que consigamos, ó Pai, enfrentar, ó Pai, da melhor forma possível esses períodos de dificuldade. Também te pedindo, ó Deus, pelos nossos líderes, ó Pai, o líder da nossa igreja, o pastor Renato, esteja abençoando a ele, a sua família, ó Pai. Abençoa também, ó Deus, os missionários que estão nos campos, ó Pai, levando a Tua palavra, o David Atauano, ó Pai, ali no Amazonas. Abençoa o trabalho do projeto ali da Cristolândia, que o Senhor esteja estendendo Sua mão também sobre aqueles internos, ó Pai. Que o Senhor esteja trabalhando, ó Pai, cuidando, ó Pai, da vida de cada um, e abençoando, ó Pai, a extensão da Tua obra nesta terra, ó Pai. Nos ajuda a ser sal, nos ajuda a ser luz, ó Pai. É o que te pedimos nesta noite, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos continuar nesse mesmo espírito de oração, crendo que Deus tem olhado o nosso clamor e tem atendido as nossas orações. Esse é o tempo em que nós vamos nos colocar na presença de Deus, reconhecendo a bondade, a generosidade do Senhor, por tudo aquilo que Ele tem sido e tem feito em nossas vidas. Essa semana nós podemos, como igreja, abençoar 6 famílias que estão passando por lutas na área financeira, pessoas que perderam o emprego, e nós estamos tendo o privilégio de, como igreja, abençoá-las. Nós tivemos a oportunidade de entregar uma cesta básica, e nós podemos orar por eles, e nós estamos presentes ali como o Senhor deseja que nós façamos. E isso só foi possível por causa da sua fidelidade na entrega dos dízimos, na entrega de ofertas. Quando você entregou aqui um item da cesta básica, nós ainda temos famílias que estão necessitadas, e eu quero desafiar você a continuar a entregar itens da cesta básica para que a gente possa montar. Talvez você é uma pessoa que tenha condições de entregar uma cesta básica ou ofertar um valor para que a gente adquira uma cesta básica e possamos abençoar pessoas. E eu queria desafiar você a fazer isso. E é com muita gratidão que, em nome do Senhor Jesus e representando a Igreja Batista Prudentina, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade e pela sua regularidade. Eu quero dizer que Deus tem usado a sua vida. E eu queria que neste momento nós possamos orar por essas famílias que receberam essa cesta durante a semana, para que Deus fale de uma forma muito especial ao coração delas, e por tantas outras que talvez eu e você nós conhecemos, que estão passando pela mesma situação. Você concorda em orar comigo? Então vamos orar ao Senhor. Deus amado, eu quero agradecer ao Senhor pela fidelidade dos teus filhos, Deus, que o Senhor possa abençoá-los de uma maneira muito especial. Obrigado porque, como igreja, nós podemos, ó Deus, abençoar essas famílias, e nós podemos orar por cada um deles aqui, que o Senhor as visite de uma maneira muito especial e eles possam perceber o amor do Senhor para com a vida deles. E o Senhor tem usado a nossa vida, Pai. Eu oro por
aqueles que estão fazendo a transferência e entregando o dízimo, a oferta ao Senhor neste momento, que o Senhor possa abençoá-los. É com gratidão que oramos por aqueles que já o fizeram durante a semana ou durante o mês, que o Senhor continue a abençoá-los e nós, como igreja, possamos continuar testemunhando da fidelidade do Senhor em nossas vidas. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém.
especial demais nós estamos participando de um culto tão especial nessa noite. E o desejo do meu coração é que a palavra do Senhor fale de uma forma muito única dentro do teu coração, que você possa sair daqui com lições muito práticas para a sua vida e você possa viver com o seu coração cheio da alegria da presença do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar estudando a respeito de um discípulo do Senhor Jesus que ele teve algumas marcas, ele ficou rotulado na história por causa de um episódio que aconteceu na vida dele. Nós vamos estar vendo um pouquinho a respeito de Tomé. Ele teve ali uma atitude de duvidar, de não crer ali de que Jesus havia aparecido na vida dele e ele ficou rotulado, marcado. Você tem alguma marca, algum apelido aí na sua vida que talvez você carrega de infância por alguma coisa que aconteceu ou algo que aconteceu aí na sua vida, talvez que os seus primos, irmãos, pai e mãe tenham colocado, algo carinhoso talvez que você carrega aí na sua história. Por isso que nós vamos ver um pouquinho a respeito da vida desse apóstolo, né? Um dos 12 que andou ali junto com o Senhor Jesus e ele ficou marcado por aquele episódio de incredulidade. Tomé, ele aparece muito pouco nos evangelhos, mas a aparição mais famosa dele foi essa que trouxe essa marca para a vida dele. Lá em João, no capítulo 20, a partir do versículo 24, ele duvida que Jesus havia sido ressurreto ali e ele afirma a necessidade de ter que tocar, né? E quando eu olho, né, para esse texto, quando a gente olha para esse texto, nós vamos conhecer um pouquinho mais das características e daquele episódio, daquilo que o Senhor Jesus o ensinou dentro desse texto que nós vamos ler agora, a partir do versículo 24. A palavra de Deus diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque do meu lado, pare de duvidar e creia. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então disse Jesus: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida eterna em seu nome. Vamos orar? Deus amado, fale conosco através desse texto da Tua Palavra. Abra o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso aos nossos corações e possamos, ó Deus, aprender o que o Senhor deseja nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um dos textos que vai mostrar o episódio da incredulidade de Tomé. E nós vamos ver que essa incredulidade também é a nossa, em várias circunstâncias da nossa vida. O versículo 25, a palavra de Deus diz que os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Quando nós olhamos para esse texto, às vezes nós temos uma facilidade muito grande de julgar Tomé pela atitude que ele agiu, pela forma, pela maneira que ele agiu, quando os seus amigos de caminhada, aqueles discípulos que conviviam com ele, aqueles mesmos que haviam andado com o Senhor Jesus por 3 anos, ele duvida da palavra dos seus amigos. Ele não acreditava naquilo que os irmãos dele haviam dito. E de repente é esse o episódio que vai mostrar essa passagem que marcou. Você em alguma situação da sua vida, você já disse: olha, eu só creio se eu ver.
Isso tem baseado nesse texto da palavra de Deus. E muitas tradições populares acabaram, por trazer essa marca da incredulidade, daquela atitude do discípulo chamado Tomé que ele teve. Mas ele não foi o único a não acreditar naquilo que estava acontecendo. Cá entre nós, você viu mesmo aquele que estava andando contigo sendo morto e levado ao sepulcro, e de repente você ouve falar que ele havia ressuscitado. Se fosse com você nos dias de hoje, qual seria a sua atitude? Todos eles, na verdade, tiveram dificuldades em crer que o Senhor havia ressuscitado, mesmo em diversas situações, ele tendo afirmado isso para os seus discípulos, que era necessário que ele morresse e para que depois tudo aquilo que Deus havia planejado pudesse acontecer. E lá em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 36, a palavra de Deus diz que enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tenho dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. E ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Esse é o texto que vai limpar um pouco a barra de Tomé ali, Porque, na verdade, o texto de Lucas começa a narrar que a aparição do Senhor Jesus ali, todos eles ficaram ali meio com aquele sentimento daquilo, o que será que está acontecendo aqui? Eles também tiveram dificuldade em crer no Senhor Jesus, crer que o Senhor Jesus havia ressuscitado. E, de repente, quando eles têm aquele encontro com o Mestre, o próprio Senhor Jesus se revela a eles e eles começam a crer que aquilo que o Senhor havia dito aconteceu. Como foi com você? Quando você olha para a sua vida e para a sua história, a sua experiência com Cristo, o seu encontro com o Mestre, você teve dificuldades para crer que Jesus era aquele que podia transformar a sua vida? Talvez você que acompanha essa mensagem, você é uma dessas pessoas que tem dificuldades em crer. Talvez você acessou esse culto porque alguém enviou o link para você e de repente esse texto da palavra de Deus é o próprio Senhor dizendo que Ele é o Jesus que morreu e ressuscitou e que pode, de uma forma muito especial e muito significativa, transformar a sua vida. E de repente esse encontro vai fazer com que você creia em Cristo, porque Ele é aquele que vai habitar o teu coração. Eu me lembro na minha história de quando eu conhecia Jesus, eu tive muita dificuldade em aceitar, em crer que Jesus simplesmente me recebia do mesmo jeito que eu estava. Eu tive dificuldade em receber o amor puro do Senhor Jesus, sem interesse. Eu era um jovem que me sentia muito indigno e aquele sentimento gerava em mim um sentimento de estar sujo, de não ser digno de me apresentar ou de receber. Na verdade, eu não me sentia digno de ser amado. Mas de repente a presença do Senhor Jesus começa a me envolver e eu percebi que Ele estava preocupado com aquilo que poderia acontecer na minha vida e não com aquilo que eu havia feito. Eu não acreditava, eu não conseguia acreditar que aquilo era verdade, que era possível viver uma vida cheia de esperança, de convicções e mais do que isso, de vida eterna. Era isso que estava acontecendo ali na vida de Tomé. E era assim que eu estava agindo naquela situação, não crendo que o amor de Deus podia transformar a minha mente, podia transformar a minha vida. Eu estava agindo como uma pessoa com a minha mente muito limitada e impedia a minha vida de perceber a ação de um Deus cheio de amor que desejava transformar a minha história.
Hoje eu vejo pessoas que às vezes têm dificuldade em crer no amor de Cristo. Pessoas que pensam que quando nós apresentamos Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos falando de religião. Não, nós estamos falando de uma vida com Deus. Nós estamos falando de aceitar aquele plano maravilhoso de que Deus envia o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por eles. E às vezes, na nossa natureza humana, nós dificultamos a simplicidade do sacrifício de Cristo e, ao mesmo tempo, a profundidade de um amor tão especial por nós. Você conhece pessoas que às vezes escolhem uma vida de incredulidade do que crer, pessoas que às vezes foram feridas, pessoas que às vezes foram machucadas, que se sentem injustiçadas e às vezes desenvolvem até um sentimento de traição para com o próprio Deus, por causa de envolvimentos, de acontecimentos que fizeram com que fossem geradas marcas doloridas dentro do coração dessa pessoa. Quantas pessoas, quanta gente nos dias de hoje vivem dessa maneira, que até dizem conhecer a Deus, porém a sua vida é uma vida cheia de infelicidade, cheia de dúvidas e cheia de dor. Uma vida difícil de ser vivida. Eu conheci a história de um casal em que uma esposa, lá na sua juventude, ela escolheu casar com um marido que não temia Deus. E ela durante 50 anos orou pela conversão do seu esposo. E ela experimentou no decorrer desses 50 anos muitos momentos difíceis, onde ela sofreu muito, porque eles estavam vivendo uma fé diferente. E ele escolhia e tinha o prazer e a alegria de dizer que não acreditava na presença de Deus. E depois de 50 anos de casado, esse homem já no leito de morte, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E ele teve a vida dele transformada. Mas aquela senhora, ela viveu 50 anos presenciando um coração duro. E Deus teve a misericórdia de transformá-lo nos últimos momentos de sua vida. Você conhece pessoas que às vezes têm um coração muito duro por não querer crer que Cristo é aquele que pode transformar a vida? Quando nós entendemos que Deus nos ama e Ele nos dá a oportunidade de recomeçarmos, nós vamos ver que todos os dias, diariamente, o Senhor Ele nos dá essa oportunidade. E o desejo do coração de Deus é que nós possamos abrir o nosso coração para que o Filho de Deus, o Filho dele, Jesus Cristo, que morreu por mim, morreu por você na cruz do Calvário, esse mesmo Jesus que pagou o preço do nosso pecado, possa envolver o nosso coração e nós começarmos a ser cheios da presença de Deus onde nós estamos vivendo. A incredulidade mantém muitas pessoas presas às suas crenças, algumas escravas de superstições. É muito engraçado e ao mesmo tempo muito triste, pessoas que às vezes trazem rituais para a sua vida e acreditam em coisas que racionalmente nós não podemos compreender e não conseguem perceber o amor de Deus dentro dos seus corações. Pessoas que acreditam, às vezes, que uma fita vermelha amarrada em alguma parte do carro vai proteger contra o mal-olhado, contra aquelas pessoas que têm olho gordo. Pessoas que acreditam que cor de roupa pode influenciar em bons fluidos, porque isso vai trazer para a pessoa bênçãos. Pessoas que acreditam em pé de coelho, pessoas que acreditam, às vezes, em trevo de 4 folhas, mas que têm dificuldade em acreditar num Deus que ama, o Criador do universo, o soberano Senhor, que enviou o seu Filho ao mundo para salvar aqueles que Ele ama, a qual Cristo Jesus morreu para que pudessem ter vida eterna. Precisamos cessar na nossa vida e na nossa história uma jornada de incredulidade para que a gente possa ter um encontro com o verdadeiro Senhor e crer que Ele não simplesmente morreu, mas Ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Precisamos cessar a incredulidade na nossa vida e estamos diante de um verdadeiro encontro com o Senhor.
O versículo 26, a palavra de Deus vai dizer que uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda sua mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. Olha o que esse texto está dizendo. Eles estavam em um ambiente de portas trancadas, todos eles reunidos, e de repente o Mestre Jesus, ressurreto, se apresenta a eles, no meio deles. É uma aparição, algo sobrenatural. Só ele estar presente ali com as portas trancadas e ninguém abriu a porta para ele já mostrava que era algo que eles não conseguiam explicar. Mas Jesus, ele tinha um objetivo nesse encontro, que era tratar o coração de um daqueles 12 que caminhou com ele, o coração de Tomé. Aquele que estava tendo dificuldade em crer e acreditar. E ele foi além, ele mostra e diz assim: Tomé, toque aqui para você ver os cravos na minha mão. Toque aqui do lado para perceber onde foi colocado aquela lança que me perfurou. E Jesus, ele se apresenta ali no meio de todos, mas de uma forma especial, ele trata o coração de Tomé. Ele tinha esse objetivo de dizer: Tomé, pare de duvidar. E é assim que Deus faz conosco. Deus, ele é generoso, ele é cuidadoso e ele deseja que eu e você, nós tenhamos as nossas dúvidas sanadas para que ele se revele de uma forma muito especial, com o desafio de nós caminharmos junto deles e crer que Jesus Cristo, ele pode fazer infinitamente mais do que a nossa mente humana pode imaginar. É preciso fé para viver uma vida com Cristo. Lá em Hebreus, no versículo 6, no capítulo 11, a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Portanto, para que você possa ter a sua vida impactada pelo Senhor Jesus, transformado, cheia da presença de Deus, você precisa crer, precisa desenvolver fé dentro do teu coração. E no mesmo capítulo de Hebreus, no versículo 1, a palavra de Deus diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando nós estamos falando de fé, é quando nós nutrimos dentro do nosso coração a certeza da garantia que a obra que o Senhor Jesus fez por amor a mim e a você, ela é verdadeira. E isso faz com que a gente seja transportado diante da maravilhosa graça do Senhor Jesus e nós podemos e começamos a viver na dimensão sobrenatural da presença de Deus dentro do nosso coração, na nossa vida. A nossa percepção é mudada. E uma coisa eu digo com muita sinceridade: Deus ama você e deseja transformar a sua vida, para que você tenha a verdadeira paz dentro do teu coração, a certeza de que sua vida não se limita a isso que você está vivendo nos dias de hoje, mas que Deus, ele traz a certeza e a convicção e a garantia de eternidade dentro da nossa vida. Quero fazer uma pergunta para você: o que você mais deseja hoje? Você já parou para pensar? Se você pudesse escolher alguma coisa. Tem pessoas que estão vivendo nos nossos dias e talvez essa seja a sua realidade. Por exemplo, quem luta com o Covid e o estado de saúde está se agravando, hoje talvez a única coisa que essa pessoa deseja seja um leito de UTI, um leito dentro de um hospital para que possa ser tratado. Quem luta com a perda de uma pessoa, de um ente querido, de alguém que ama, talvez o que deseja hoje seria não sentir a dor que está assolando e destruindo o coração. Talvez essa seja a sua realidade hoje. Quem luta contra o desemprego, talvez a única coisa que deseja é uma oportunidade para se recolocar no mercado de trabalho, para que possa ter a sua casa sustentada. Agora, uma coisa eu sei, que
que o desejo do coração de Deus é que eu e você, nós tenhamos dentro do nosso coração a nossa vida completamente apresentada diante de Deus. Porque Ele se preocupa sim com as nossas emoções, com aquilo que vai dentro do nosso coração. E Ele deseja que a gente não só tenha aquilo que a vida terrena traz como necessidade na nossa vida, mas Ele se preocupa com a eternidade. Pois ainda que o Covid venha e nos leve, nós teremos a plena convicção de que nós estaremos começando a nossa nova vida no reino de Deus, na presença do Senhor. E é por isso que Deus, Ele nos traz a oportunidade de recomeçar nova vida com Cristo. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esse é o final ali de todo aquele acontecimento que estava ali sendo realizado na presença dos apóstolos, daqueles que andavam com o Senhor Jesus. E Jesus, Ele olhando ali de uma forma muito especial, ali para Tomé, Ele traz um ensinamento muito profundo para a vida de todos aqueles que estavam ali ao redor. Tomé, ele não foi reprimido por ter questionado, mas ele foi atingido de uma forma especial pela atenção do Mestre Jesus. Talvez você é uma pessoa que deseja a atenção especial do Senhor Jesus e Ele está atento àquilo que você está dizendo a Ele, porque Ele se preocupa com os detalhes da sua vida. De repente, a história de Tomé é mudada de um discípulo que estava vivendo aflição e incerteza e dúvidas dentro do teu coração, dentro do coração dele, para experimentar uma verdadeira fé viva de que Jesus é real e pode fazer a diferença na nossa vida. Era isso que estava acontecendo ali. Tomé conheceu de perto o Cristo ressurreto, que estava presente na vida dele, que ouvia aquilo que ele precisava para poder crer. Deus está com os ouvidos atentos para aquilo que você está dizendo, para aquilo que são as angústias do seu coração. E Ele está ouvindo você com desejo de transformar a sua vida. A história de Tomé, aquilo que eu vejo, é uma história de recomeço. Quando ele se encontra com o Senhor Jesus, ele está ali tendo uma oportunidade de recomeço, de recomeçar a história da vida dele, crendo que Deus, o soberano Senhor, havia ressuscitado. E uma coisa que é maravilhosa na palavra de Deus é que essa mesma oportunidade essas oportunidades são dadas a mim e a você, a todos nós, a oportunidade de nos encontrarmos com o Senhor Jesus, com o Mestre ressurreto. E isso vai fazer com que a nossa fé seja exercitada. E de repente, a forma como nós somos vistos, nós vamos estar demonstrando o amor e a presença de Cristo dentro da nossa vida. Você acha que você faz perguntas demais para o Senhor? Ele está de ouvidos atentos, pronto para responder todas as suas indagações. Ele, com muita paciência e respeito, ele conduziu Tomé a uma restauração para que ele pudesse crer que Jesus, ele estava ali presente no meio deles. Pacientemente, o Senhor Jesus diz para Tomé, coloque tua mão aqui, veja. Sabe por quê? Porque Tomé era importante para o Senhor. Uma coisa que eu gosto muito, uma frase que eu gosto, é que na perspectiva do Novo Testamento, a incredulidade não é a mera ausência de fé, mas sim a rejeição consciente da fé. Ou seja, é necessário uma ação ativa do ser humano, onde ele compreende quem é Jesus, aquilo que ele pode fazer, e mesmo assim a opção é por rejeitar aquilo. E quando a palavra de Deus diz, felizes os que não viram e creram, Ele está falando das nossas vidas.
de que nós não o presenciamos com os nossos olhos naqueles dias em que eles viveram na terra, em que o Senhor Jesus viveu na terra, mas nós cremos por saber que o nosso Senhor, Ele morreu e ressuscitou. E hoje Ele está dando uma nova oportunidade a mim e a você de crer, mesmo não tendo visto. Porque o Senhor disse que felizes são aqueles que não viram e creram. Quando o relacionamento com o Senhor, ele é real, a fé passa a fazer parte da nossa vida, do nosso jeito de viver, do nosso cotidiano, e o sobrenatural de Deus começa a acontecer e Deus se manifesta de uma forma sobrenatural no mundo real. Fé não é crer que Deus vai fazer aquilo que você quer. Fé é crer que Deus vai fazer o que precisa ser feito. Você está disposto a abrir o teu coração para que Deus faça aquilo que precisa ser feito? O que Deus tem falado ao teu coração? Talvez você tenha se identificado com Tomé. E em algumas áreas da sua vida, durante muito tempo, você tem duvidado. Você tem segurado simplesmente para você por não crer ou ter medo de crer e se frustrar. E hoje a palavra de Deus está confrontando, dizendo, olha, o Senhor Jesus é real e Ele deseja agir na sua vida de uma forma real para transformar o teu coração. Depois do encontro com o Senhor Jesus, a vida de Tomé nunca mais foi a mesma, porque ele presenciou o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus. Ele tocou o Senhor Jesus presente na vida dele. E ao olhar para esse encontro, nós somos desafiados a pensar no meu e no seu encontro com o Mestre. Esse encontro que mudou a minha história e que pode mudar a sua história de uma forma real. Por isso eu digo que hoje é dia de uma oportunidade de recomeçar com uma nova vida com Cristo, com o Senhor Jesus. O que você precisa recomeçar na sua vida hoje? Será que o que Deus tem dito a você nesta noite é que você precisa começar a crer que Deus pode agir na sua vida? Talvez o que o Senhor está dizendo e o toque especial e bondoso do Espírito Santo de Deus dentro do teu coração é que é o momento de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E você fazendo isso, você vai permitir que a presença de Deus entre dentro do teu coração e comece a conduzir a sua vida e as suas emoções. Talvez você é uma dessas pessoas que hoje está vivendo a dor da perda, a dor do luto. Talvez a enfermidade tenha batido aí a porta da sua casa e isso tem trazido desespero. E a palavra de Deus hoje está dizendo que Deus ele não só ouve o nosso clamor, mas Ele garante a eternidade. Ainda que os nossos olhos se fechem, Deus garante a morada eterna na presença do Senhor. Isso é esperança, isso é oportunidade de futuro, de crer que a nossa vida não se limita àquilo que nós estamos vivendo. E Deus está dando essa oportunidade a mim e a você. Você é essa pessoa que precisa entregar a sua vida a Jesus. Eu queria de uma forma muito bondosa convidar você, desafiar você a fazer uma oração entregando a sua vida ao Mestre. E você vai estar dizendo, olha Senhor, eu reconheço que um dia Jesus veio e morreu pelos meus pecados. E eu sei que a minha vida tem caminhado durante todo esse tempo para longe da presença de Deus. Porque tem áreas da minha vida que são dominadas simplesmente pelos meus desejos. Mas hoje eu coloco isso na presença do Senhor, para que a minha vida seja transformada. Você pode fechar os olhos e orar comigo? Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço o Teu amor por mim e agradeço por ter se preocupado comigo. Eu reconheço como Senhor e Salvador da minha vida e eu entrego o meu coração na Sua presença. Eu peço perdão pelos pecados que têm dominado o meu coração, pela incredulidade que durante anos tomou conta da minha vida. Mas hoje eu creio, segundo a Tua palavra, que o Senhor me ouve e está presente na minha vida e deseja mudar a minha história no presente e garantir um futuro na Tua presença. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.
Eu quero dizer para você que fez essa oração, você está permitindo que Deus tome conta da sua vida e tome conta da tua história. Faça contato conosco, tecle aqui no chat. Se você conhece alguém aqui da Igreja Batista Prudentina que talvez tenha enviado esse link para você, converse com essa pessoa e diz: olha, eu tomei uma decisão ao lado de Cristo e eu preciso de ajuda. E nós seremos a resposta de Deus para os anseios do teu coração. Deus vai usar a nossa vida para que você cresça cada vez mais conhecendo quem verdadeiramente é Jesus e a sua vida seja transformada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus Cristo. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Só nele a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Bom, irmãos, que bom estarmos juntos mais um dia. Muito bom aprender mais da palavra do Senhor, que essas palavras
possam estar gravadas no nosso coração e que não fique só nesses momentos, que nós possamos também compartilhar isso, seja com os nossos colegas, seja com os nossos familiares. E um dos relatos que eu achei legal também, um tempo atrás, que o Éder comentou que a mãe dele, pelo Facebook, verificou uma mensagem, ela foi alcançada por uma postagem ali no Facebook. Então, irmãos, pode parecer um ato bobo, você dá um like, você dá um encaminhar, você fazer essa mensagem mais conhecida, mas isso pode transformar uma vida, irmãos. Não se esqueçam disso. Então, fica o convite para os irmãos compartilhar essa mensagem, tudo que foi dito aqui hoje. Essa é a mensagem que nos ajudou, que isso possa ajudar outras pessoas também, para que essa palavra possa consolar e confortar muitas pessoas. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que tenham uma ótima semana, e eu gostaria de encerrar com uma oração. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por mais uma noite aqui, ó Pai, em que pudemos aprender, ó Pai, da Tua Palavra, meditar, ó Pai, conhecer mais, ó Pai, dos Teus ensinamentos, e que isso, Senhor, não fique só hoje, ó Pai, que isso possa ser gravado, ó Pai, na nossa mente, no nosso coração, e que isso possa ser transmitido, Senhor, seja de qual forma for, ó Pai, através do WhatsApp, através de uma conversa, através do Facebook, de uma postagem, que o Senhor esteja, ó Pai, atingindo corações, ó Pai, da mesma forma como o Senhor tem nos confortado, da mesma forma como o Senhor tem nos consolado, que possamos, ó Pai, transmitir essas boas novas, essas notícias, ó Pai, de esperança, ó Pai, de tranquilidade, de conforto que o mundo tanto precisa, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a ser esses instrumentos em Tuas mãos. É o que te pedimos, Senhor, nos abençoe durante esta semana que está se iniciando. No nome santo de Jesus, te agradecemos e te pedimos. Amém.